Olá, bem-vindo à disciplina de Segurança da Informação. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Módulo 2, Segurança da Informação. Unidade 2, Comunicação Segura. Então, na aula, unidade 1, nós vimos sobre a criptografia. Então, como que ela acontece, as questões relacionadas com chave simétrica e assimétrica, essa troca de chaves e tudo mais. E aí um ponto que chama a atenção é justamente na comunicação. Então, se eu quero fazer uma troca de chaves, eu preciso fazer com que o canal, né, onde essa chave está passando, ele seja seguro. E o canal de comunicação que a gente utiliza é a rede. Então, trazer uma comunicação segura ou tentar fazer com que essa comunicação seja segura é um desafio dentro do domínio de segurança. Então, a comunicação segura, ela passa tanto pelos protocolos que compõem a rede, como pelas aplicações em geral. Existe uma falsa impressão que apenas a utilização de criptografia resolve todos os problemas de comunicação segura. Então, a gente precisa lembrar sempre que a segurança, ela reside em disponibilidade, integridade e confiabilidade. Isso quer dizer que, com a utilização de criptografia, eu consigo ter um olhar mais relacionado à integridade e mais relacionado à confiabilidade, mas eu tenho um olhar um pouquinho menos preciso ali, ou menos acurado, em relação à disponibilidade. Mas para o meu sistema ser seguro, eu preciso também que ele seja disponível. Então, só a utilização da criptografia, né, só ela, de forma isolada, talvez eu não consiga garantir esses 3 pilares de segurança. Então, olhando um pouco a estrutura da rede, né, a forma como essa rede ela é pensada. Então, para a gente começar a falar da rede, a gente precisa entender que existe um modelo de referência, que é o modelo TCP/IP, e esse modelo de referência, ele possui 4 camadas. Tá? Então, ele tem a camada de aplicação, tem a camada de transporte, a camada de internet e a camada de enlace. Cada camada dessa é responsável por um tipo de serviço e um tipo de protocolo. Então, veja, as questões de segurança, elas já começam a tomar alguma forma nessa divisão. Por que elas começam a tomar alguma forma nessa divisão? Lá na camada de aplicação, eu tenho o uso de criptografia, por exemplo, uso de certificado digital, de SSL. Eu tenho uma série de aplicações de segurança que são utilizadas na aplicação. Quando essa aplicação ela desce para o domínio de transporte, ela vem ou como uma informação inteira, ou seja, dado um tamanho X qualquer lá, eu tenho toda a informação ali. Só que nessa camada de transporte, o que vai acontecer? Ela vai ter uma conexão processo a processo. Seria mais ou menos como se eu pegasse na minha máquina e estivesse utilizando um processador de texto e fosse fazer uso de um segundo processador de texto. Ou seja, eu tenho a aplicação do lado do meu emitente lá, que está fazendo está gerando a informação, e eu tenho o meu destinatário, que é quem vai pegar essa informação, que vai consumir ela, né? Então, nesse domínio eu tenho 2 processos, e aí esses 2 processos, eles precisam se comunicar. Normalmente essa comunicação, ela é baseada em números de porta, onde eu tenho uma porta de entrada e uma porta de saída, e essa porta de entrada e porta de saída é o que vai falar para mim o seguinte, olha, a porta de entrada vai ser o processo que eu estou buscando, e a porta de saída vai ser o processo onde eu tenho que devolver essa informação. Então, se eu tenho 2 processos conversando, esses processos estão em rede e tudo mais, o que acontece, por exemplo, se a informação é enviada para um processo e essa informação nunca chega? Né? Então, eu mando a informação lá e essa informação não chega. Então, eu preciso, aqui nessa camada de transporte, pensar em como fazer com que 2 processos conversem e, se por algum motivo alguma informação falhar, ou seja, a informação não chegou, como que eu recupero ela? Tá? E aí a gente começa a pensar, poxa, professor, mas o senhor começou falando que a informação ela poderia ser mandada
inteira, ou ela poderia ser mandada de forma parcial, né, de forma reduzida, enfim. Então, vamos olhar aqui a camada de enlace. Então, a camada de enlace, ela é relacionada com o tamanho ou a capacidade que a minha placa de rede tem. Tá? Então, vamos deixar toda e qualquer função da camada de enlace de lado e vamos pensar o seguinte, olha, a quantidade de informação que eu vou passar entre duas máquinas, ou seja, o tamanho do que a gente chama de pacote de rede, ele vai ter um tamanho discreto e fixo, tá? Então, vamos colocar aqui que o tamanho padrão para uma placa de rede com fio ou uma placa de rede sem fio é de 1.500 bytes. Isso quer dizer que se a minha informação ela tiver 1.500 bytes, eu consigo passar em um pacote de rede. Se a minha informação tiver mais do que 1.500 bytes, aí eu preciso passar em mais de um pacote de rede. Ou seja, se a gente, agora voltando lá para a aplicação e transporte, né? Se a gente pensar num arquivo de texto, por exemplo, que tenha lá 1 mega de tamanho, 1 megabyte de tamanho, a gente vai entender que esse arquivo de texto, ele não vai ser passado como um pacote só de rede. Ele vai ter que ser passado como N pacotes de rede. Porque o meu pacote de rede tem um tamanho fixo, né, que são 1.500 bytes. Então, eu preciso pegar essa informação de 1 megabyte, dividir em pacotes de 1.500 bytes e passar do remetente para o destinatário. E aí quem vai fazer isso é a camada de transporte. Então, o que aconteceria, por exemplo, se eu tenho lá uma quantidade de pacotes de 1 a N, todos numerados, tá? Tem pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4, pacote N, e aí eu começo a enviar isso, aí quem está recebendo, recebe lá, recebe o pacote 1, ela recebe o pacote 2, ela não recebe o pacote 3, não recebe o pacote 4, não recebe o pacote 5. Note que quando a aplicação que está recebendo, ela deixa de receber pacotes, o que a gente entende como confiabilidade não está sendo atingido. Por quê? Nesse caso, a confiabilidade é a garantia que a informação que está sendo gerada de um lado está sendo recebida de outro lado. Logo, se eu não consigo cumprir com esse requisito de confiabilidade, a segurança da minha aplicação de rede ela está sendo prejudicada. Note que a informação ela pode estar criptografada, sem problema nenhum, mas a partir do momento que os pacotes não chegam, eu não consigo ter essa confiabilidade da informação. Um outro ponto é relacionado à integridade. Então, se eu tenho uma informação que para ela ser composta, ela tem que ter do pacote 1 até o pacote N, para eu fazer a leitura dela, ela tem que ter do pacote 1 ao pacote N. Todo pacote faltante, ele prejudica a integridade da informação. Por quê? Porque se está faltando a informação ali, o que tem naquele campo de texto? E aí a gente volta na questão da exatidão e da integridade. Pode ser que a informação que estava naquele pedaço faltante estava errada, mas como ela não existe, ele não tem como eu saber que ela está errada. Então ela tá com falta de integridade. Ou seja, dentro das três possibilidades ali que eu tenho, dos três requisitos de segurança que eu preciso cumprir, eu estou deixando de cumprir dois quando eu não entrego informação de um nó para outro nó. Então, para sanar isso, né, nós temos um protocolo chamado TCP, e esse protocolo, ele faz esse controle, então, da confiabilidade lá e da garantia de entrega de pacotes. Então, toda vez que uma informação é gerada, essa informação, ela possui um número de sequência, ela possui um número de reconhecimento, e aí é feita a troca entre o remetente e o destinatário, e toda informação que não tem reconhecimento, o próprio sistema operacional, via camada de transporte ali, protocolo TCP, ele se encarrega de encaminhar os pacotes faltantes. Saindo da camada de transporte e entrando na camada de internet, nós temos o que? A conexão entre máquinas. Então, foi dito que quando as máquinas estão distantes geograficamente, a informação passa de computador em computador até chegar ao destino. Essa atividade só consegue ser feita porque na camada de internet nós temos o protocolo IP, e esse protocolo IP ele é um protocolo de endereçamento,
e via endereçamento eu consigo chegar na máquina destino. Então, todas as máquinas por onde está passando a informação, elas abrem o pacote de rede, verificam qual que é o número de IP ali que precisa ser atingido, fecham esse pacote e passam para frente. Então, veja que aqui existe uma noção de processamento, né? Ou seja, todo nó onde o pacote de rede está passando, ele precisa processar essa informação. Ele precisa abrir o pacote, olhar qual que é o IP de destino, fechar o pacote e encaminhar para o próximo nó. Isso pode fazer com que pacotes sejam perdidos na rede, mas também pode fazer com que elementos no meio da rede monitorem a informação que está passando de um destino A para um destino B. Ou seja, se eu estou fazendo a troca de uma informação de um arquivo de 1 mega, que era o exemplo inicial, esse arquivo de 1 mega ele vai ter uma série de pacotes, né? Vai ter de 1 a n pacotes. Todos esses pacotes estão sendo endereçados para o mesmo IP e para a mesma porta. O que vai diferenciar um pacote de outro é o número de sequência, e esse número de sequência, quem está colocando é a camada de transporte. Ou seja, se o mecanismo da rede ele prevê que o pacote pode ser aberto no meio da rede, nada impede que eu, além de olhar a camada de internet, olhe a camada de transporte e veja o que contém essa camada de transporte, com a informação que está ali. Num contexto mais geral, os elementos de rede não fazem isso. Então, os elementos de rede, eles vão, dado o seu nível de acesso, né? Então, dispositivos de nível 2, por exemplo, eles acessam só camada de enlace. Dispositivos de nível 3, eles acessam só camada de internet. Sistemas finais, eles atingem camada de enlace, internet, transporte e aplicação. Então, o que são os sistemas finais? São os computadores onde a gente está usando de fato a aplicação. O que são dispositivos de camada 3? São os roteadores que fazem a ligação entre redes. O que são dispositivos de camada 2? São os dispositivos que ligam os computadores, né, que montam de fato as redes e que são ligados a roteadores. Ou seja, para cada equipamento eu tenho um tipo de endereçamento e eu tenho um tipo de função, e aí o equipamento ele vai trabalhar só dentro do seu domínio. Então, se é um de camada 2, ele vai olhar só o endereçamento de enlace. Se é um de camada 3, ele vai olhar só o endereçamento de rede. Se é um sistema final, ele pode olhar tudo. E aí, normalmente, um sistema final, quando ele recebe um pacote que não é endereçado para ele, ou seja, que ele não tem lá uma porta com número específico aberta, ele faz o descarte. Ou seja, é possível que um pacote de internet, né, um pacote de dados ali utilizado na internet, chegue numa máquina que não necessariamente é a máquina que deveria chegar. Ou seja, não é tão complicado fazer essa obtenção de informação. Talvez entender ela seja bem complicada, mas a obtenção ela não é tão complexa assim. Isso é um problema dentro do domínio de segurança. Então, pegando aqui, né, o nosso modelo TCP/IP e olhando algumas vulnerabilidades. Então, o TCP/IP ele foi pensado, né, ele foi desenvolvido nos anos 80. E lá nos anos 80, a segurança não era uma prioridade, né? Já que quase todos os envolvidos na troca de informação, eles se conheciam, ou trabalhavam para o governo, ou era alguma universidade, ou era alguma instituição militar, mas eram conhecidos, né? Então, a quantidade de nós envolvidos na troca de informação era muito pequena. Já em 90, né, em 1990, a segurança ela começa a se tornar um problema devido às vulnerabilidades desse TCP/IP, ou seja, ele não foi pensado, né, para segurança, ele não tem na constituição dele lá, na forma como ele foi desenvolvido, não existem políticas de segurança muito bem definidas, tá? Isso é um problema de fato. E aí, lá em 90, quando começou de fato a utilização da rede, né, como um sistema voltado para web, para multimídia, a utilização foi aumentando, a quantidade de sistemas que usam a rede foi aumentando, e aí esses sistemas que utilizam a internet passaram a ter necessidades de segurança que são intrínsecas aos sistemas, ou seja, o meu sistema lá
produz uma quantidade de dados e esses dados eles precisam ser seguros. Só que a interação entre sistemas, quando utilizando a internet, acabam fazendo uso de um meio inseguro, que é justamente a internet, né? Porque ela não foi pensada para ser um meio seguro, ela foi pensada para ser um meio de troca de informação apenas. Então, algumas vulnerabilidades do TCP que são conhecidas: falsificação de IP, sequestro de conexão, ataques de ICMP, ataques de TCP/SYN, ataques de RIP. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, falsificação de IP. A falsificação de IP, ela só é possível porque os dispositivos de camada 3 conseguem fazer acesso ao endereço de IP ali que está sendo solicitado. Isso quer dizer que, se eu olhar o IP de uma determinada máquina e eu quiser me passar por ele, ou seja, se eu quiser falsificar ele, eu preciso invalidar quem tem o IP original e eu preciso fazer com que o MAC address de quem tem o IP original seja clonado para minha máquina, para que eu consiga me passar pela máquina que eu estou atacando, né, que eu estou derrubando lá para capturar esse MAC address. Então, note que aqui, na falsificação de IP, por exemplo, eu tenho um conjunto de técnicas. Eu vou ter que ter um monitoramento para eu descobrir qual é o IP, e eu vou ter que ter ataques do tipo RIP, que são ataques relacionados à tabela ARP, a Poison ARP e tudo mais. E aí, dentro desse domínio aqui, eu consigo ter uma falsificação de IP exitosa. Sequestro de conexão, mesma coisa. Então, o sequestro de conexão, ela passa pela falsificação de IP, mas também passa pelo sequenciamento das aplicações, né? Então, de novo lá, o meu arquivo de 1 MB, eu precisei fazer uma divisão nele em vários arquivos menores, todos com número de sequência e tudo mais. Então, quando eu fiz isso, eu estou passando o pacote 1, aí depois vou passar o pacote 2, pacote 3 e assim sucessivamente. Se quem está atacando sabe essa sequência, sabe qual que é a lógica da sequência desse deslocamento, o que ele faz? Ele falsifica um IP, aí, com base nessa falsificação de IP, ele manda o primeiro pacote que já deveria ter sido reconhecido, ele manda uma solicitação desse pacote de novo, e aí, como quem está recebendo a solicitação está recebendo um número de sequência válido, ele reenvia todos os pacotes porque aquela solicitação, para ele, é uma solicitação válida. E aí a gente para e fala, tá, tudo bem, mas como que isso acontece, né? Por que isso acontece? Porque quem está fornecendo ali os dados, né, e quem está recebendo os dados, ambos não sabem quem está do outro lado. Então, quem está enviando não sabe quem está recebendo e assim sucessivamente. Então, existe uma confiança, né? Porque foi dado um número de IP, foi dado um número de porta, mas dentro dessa confiança, alguns ataques podem acontecer, e aí dentro desses ataques, quem está sendo atacado não sabe de fato se ele está conversando com um destinatário verdadeiro ou se ele está conversando com um destinatário falso, por exemplo. Então, algumas considerações sobre alguns ataques. Então, a falsificação de IP, ela é uma técnica na qual os agressores ali, né, os invasores, eles enviam pacotes para as vítimas ou focam em um computador, utilizando o endereço de origem falso. Para conseguir ter êxito nessa falsificação de IP, é preciso da adivinhação de sequenciamento. Então, o começo da operação, lá quando está começando a fazer o estabelecimento de conexão, esse estabelecimento ele é feito via handshaking de 3 passos. Então, esse handshaking de 3 passos, o computador de origem envia um número de sequenciamento. Então, vejam que os números de sequência não começam sempre em 1. Eles começam com um número qualquer, só que existe uma lógica para definir esse número qualquer. Então, nesse processo de handshaking, existe o envio do número de sequenciamento para o computador destino como parte do pacote de sincronização inicial. Então, lá no TCP, no pacote TCP, né, quando ele está sendo desenvolvido lá, ele tem algumas flags de controle. Então, o SYN, que é o SYN, ele é uma flag para estabelecimento de conexão.
nós temos a flag RST e nós temos a flag FIN, que é FYN. Então, um é para estabelecer conexão, o outro é para fazer um reset de conexão e o outro é para finalizar uma conexão. Então, é feito esse handshake inicial, e aí, a partir disso, o computador destino, ele cria o seu próprio número de sequenciamento e entrega ao computador de origem. Então, como que está acontecendo aqui na prática? Como que ele faz, né? Eu tenho lá o meu pacote com dados, o meu primeiro pacote com dados, e aí esse primeiro pacote com dados é observado o primeiro byte lá dos dados, e esse primeiro byte ele vai ser o meu número de sequência inicial. Ou seja, o número de sequência, o primeiro número de sequência, ele é aleatório para todos os pacotes, mas não quer dizer necessariamente que não exista um número de sequências iguais. Tá? Por quê? Ele é obtido a partir de uma informação discreta, que é o primeiro byte de dados dentro do pacote de dados. E o deslocamento desses pacotes, ou seja, a progressão deles, né? Então, eu tenho lá o pacote 1, eu quero ir para o pacote 2. Digamos que o pacote 1 tenha o número, sei lá, 8.000. Qual que é o próximo? Então, o próximo vai ser 8.000 mais a quantidade de dados que tem dentro do pacote. Então, se for um conjunto de pacotes grandes, né, que todos estão ocupando a quantidade inteira de dados, eu vou ter 8.000 mais 1.500. Então, eu vou ter 9.500 lá como pacote 2. E assim sucessivamente até o enésimo pacote. Note que, se eu faço um monitoramento desses pacotes, né? Se eu estou olhando quais são os pacotes que estão passando na rede, e eu descubro qual é o sequenciamento, ou seja, eu tenho lá o 8.000, aí eu peguei o 9.500, aí eu peguei o 11.000 e assim sucessivamente. Eu sei que o deslocamento é de 1.500. Agora, eu só preciso fazer o processo para trás, ou seja, eu estou lá em 11.000, aí eu descubro 9.500 e tento ele como pacote inicial. Deu certo? Não, não deu. Aí eu vou para o 8.000. Deu certo? Não, não deu. Aí eu vou para o 6.500. Deu certo? Não, não deu. Até achar o primeiro pacote. A partir do momento que eu acho qual é o primeiro pacote, eu consigo recompor toda a informação. Por quê? Porque com base no adivinhamento ali do sequenciamento, eu consegui chegar no primeiro pacote, e aí todos os pacotes que já foram validados para um receptor válido, eles podem ser enviados para um receptor inválido, tá? Ou um atacante, né? Quem está sequestrando ali a conexão. E aí o sequestro de conexão. Então, esse sequestro vai ser controlar uma conexão existente entre os computadores de origem e destino, usando o sequestro da conexão. Para isso, quem está atacando lá, né, o agressor, ele desincroniza uma série de pacotes entre o computador de origem e destino. Pacotes extras são enviados a uma das vítimas com os mesmos números de sequenciamento dos pacotes autênticos, forçando a vítima a escolher qual aceitar. Então, como que está acontecendo aqui? Eu tenho uma máquina que está atacando. Essa máquina, ela descobre quais são as informações de contexto do pacote, né? Qual que é o número de sequência, o número de deslocamento. Essa mesma máquina, com base lá no IP de quem está enviando, tenta se passar por esse IP, porque para verificação de quem está recebendo, ele vai verificar por IP, número de porta, número de sequência e deslocamento. Quando uma conexão é estabelecida, outra conexão não consegue utilizar a mesma. E aí entra uma questão um pouco mais de baixo nível, que é relacionada lá de fato à conexão de rede, né, ao subsistema de conexão e tudo mais, que é via socket, e esse socket não permite que mais de uma conexão aconteça ao mesmo tempo para um número de porta. Mas note que isso faz, né, essa condição do socket de deixar ou um ou outro, ele faz com que uma determinada conexão possa ser roubada por outra máquina, se e somente se em algum momento, a máquina que está sendo atacada, ela for indisponibilizada. E aí a gente entra num domínio que são os ataques de negação de serviço. Ou seja, nega-se um serviço da máquina que eu quero atacar para que, quando ela fique indisponível, eu me passe por ela. Então, veja que aqui, dentro dessa parte de vulnerabilidade, de ataques e tudo mais,
A maioria das técnicas, elas são utilizadas em conjunto, né? Então, para eu fazer um sequestro de conexão, eu preciso usar tanto a técnica lá de cópia de IP, né, de fazer a falsificação de IP, como de acompanhamento de sequência de pacotes e ataques de CMP, olhando o que, ou visando o que, né? Negação de serviço. Então, esses ataques de CMP, os pacotes são usados para enviar informações de conexão fraudulenta visando DOS. O que são esses pacotes? Esse CMP, ele é um protocolo de controle do IP. Por ele ser um protocolo de controle, o meu antivírus, por exemplo, ou a minha máquina, ele não consegue identificar que existe um programa ICMP. Então, ele não roda como um programa, ele roda direto no kernel do sistema operacional. Isso quer dizer que, se eu pegar e ficar mandando um monte de ping para uma máquina, ela sempre vai responder esses pings. Só que responder esse ping, ele vai gerar um consumo de recurso que pode levar ou não a uma negação de serviço. Então, se eu sei que esse ping ele vai ser respondido, né, que isso vai acontecer, o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse uma carga útil para esse ping, onde a carga útil fosse exatamente do tamanho de um pacote, só que não tem nada ali, nenhuma informação válida. Eu gero uma quantidade de lixo ali, só para ter o valor, né, de 1.500 bytes, e aí eu começo a gerar um monte de pacotes do tipo ping mesmo, lá para a máquina, e aí essa máquina precisa processar isso, tá? Vai fazer com que a máquina fique lenta, e aí essa lentidão, em algum momento, vai gerar negação de serviço, ou seja, vai deixar o sistema indisponível, que também é um problema de segurança, né? Porque os meus sistemas eles precisam ser confiáveis, íntegros e disponíveis. Então, ataques de DOS, eles quebram essa característica de segurança de disponibilidade e podem ser utilizados em conjunto com outros ataques. Então, para a gente tentar mitigar, né, essas questões de segurança da rede e tudo mais, mesmo com criptografia, enfim, a gente pode partir para algumas estratégias. Uma delas é a assinatura digital. Então, uma assinatura digital, ela permite comprovar a autenticidade e a integridade de uma informação. A assinatura digital baseia-se no fato de que apenas o dono conhece a chave privada. A verificação da assinatura é feita com o uso de chave pública, pois se o texto foi codificado com a chave privada, somente a chave pública correspondente pode decodificá-lo. E a chave pública ela pode ser vista por todo mundo, né? Ela é divulgada sem nenhum problema. Então, o que acontece aqui? Poxa, professor, mas a gente está olhando ali sequestro de conexão, essa coisa toda e tal. Então, onde que a assinatura digital está posicionada, né? Onde que ela está acontecendo? Imagina que se eu estou fazendo um sequestro de conexão ou qualquer coisa assim, eu estou tentando levar quem está sendo atacado, né, lá o meu destinatário, a fazer uso de uma informação errada, tá? De uma informação incorreta, de uma informação que vai fazer com que ele tenha algum tipo de prejuízo. Isso quer dizer que, se eu conseguir gerar um dado qualquer, ou gerar um arquivo, gerar um conteúdo, e fazer uma assinatura desse conteúdo, ou seja, olha, o dado é esse aqui, está aqui a assinatura, né, que comprova que ele é ele mesmo, e aí toda vez que for usar aquele dado, eu verificar se a assinatura é correspondente, isso faz com que esses ataques de man in the middle, esses ataques de sequestro de conexão, eles sejam, mesmo que eles ocorram, eles sejam mal sucedidos. Porque daí a hora de verificar a assinatura do arquivo, a assinatura não bate, eu simplesmente não uso. Então isso não acaba mitigando a ação ali de quem está tentando atacar. Então, como que funciona essa assinatura digital? Então, a gente pega o arquivo e gera um valor de hash. Então, esse valor de hash é o quê? É pegar o texto claro, tá? Eu pego o texto claro lá, e eu aplico como se fosse uma criptografia mesmo, só que de via única. Então, eu gero uma hash daquele arquivo, e aí dessa hash eu criptografo ela. Ou seja, eu tenho dois processos, né? O primeiro processo é de garantir que o texto que foi gerado ele vai ser íntegro, e essa integridade ela é garantida com a hash.
E aí essa hash, ela é assinada. Legal. Então, com isso, eu gero a minha assinatura digital, ou seja, eu tenho a hash assinada lá com uma chave privada. E aí, quando esse arquivo chega lá no meu destinatário, né, quando ele está assinado, o que o meu destinatário vai fazer? Ele vai pegar aquele texto, vai verificar se com a chave dele, né, se a hash gerada é igual a hash recebida é igual à hash gerada, e aí ele faz uso do arquivo. Então, olha que bacana. Eu consigo, se porventura alguém modificar o arquivo, modificar uma letra, modificar uma vírgula, modificar um ponto, o valor da hash já não vai ser mais o mesmo. Então, qualquer modificação que aconteça nesse arquivo, ele vai ter um valor de hash diferente e, consequentemente, ele vai gerar lá no destinatário um valor diferente do esperado. Então, ele está esperando uma hash, quando ele decriptografa a assinatura ali, que ele vai olhar a hash não é válida. E aí ele simplesmente descarta aquele arquivo porque ele não condiz com a realidade. Isso faz com que esses ataques de man in the middle e outros que fazem sequestro de conexão sejam mal sucedidos. Uma outra forma também de se proteger aqui dentro desse domínio de conexão segura é a utilização de certificado digital. Então, o certificado digital ele é um documento eletrônico que contém dados sobre a pessoa ou entidade que utiliza, né, para comprovação mútua de identidade. Então, o que acontece aqui? Toda vez que eu for fazer uma troca de informação, o computador do aluno 1 aqui, por exemplo, ele vai lá na autoridade certificadora e fala, olha, eu sou o aluno 1, então está aqui as minhas credenciais. Quando o aluno 2 vai lá e faz a mesma coisa, fala assim, olha, eu sou o aluno 2, estão aqui as minhas credenciais. Isso habilita com que a conexão dos dois aconteça. Por quê? Porque ambos estão certificados e essa conversa só vai acontecer se e somente se os certificados forem válidos. Então, se o aluno 2, por exemplo, ele tem um certificado que está antigo, que não foi renovado, ou qualquer coisa assim, e ele não é validado, quando o aluno 1 for conectar no aluno 2 ou vice-versa, essa conexão ela vai ser negada porque o certificado não é válido. Professor, quem que faz essa verificação, né? Quem que vai ver se isso está acontecendo? A aplicação. Então, a aplicação que a gente usa comumente, né, que é o navegador web, ele tem a parte de certificados digitais e todo certificado que não é válido, para alguns sites ele bloqueia, para outros sites ele avisa. Então, assim, olha, esse site ele está com um certificado inválido, ele está com um certificado defasado. Você quer utilizar? Ou seja, ele não te impede, mas ele te avisa. Fala assim, olha, é possível que haja algum risco na utilização, mas se você quer utilizar, fique à vontade. E aí, esse certificado digital, ele funciona, né, como se fosse um documento mesmo, um RG, um CPF, e ele permite que uma transação realizada na internet torne-se segura, já que as partes envolvidas deverão apresentar mutuamente as credenciais, comprovando as identidades. Então, tem um sequestro de conexão lá qualquer. O certificado não vai bater. Por quê? Porque aquela pessoa que está fazendo aquele sequestro, ele não tem o certificado da aplicação de quem está utilizando. Ou seja, se a gente olhar lá na assinatura digital, por exemplo, as hashes já não bateriam. Então, é um conjunto aqui, né, de certificado e assinatura que faz com que as coisas aconteçam de forma mais segura. Então, o usuário ele tem a opção de utilizar a sua assinatura digital, garantindo numa troca de documentos, autenticação, sigilo e integridade de conteúdo. Algumas autoridades certificadoras no Brasil, né? Então, para a gente é o ICP Brasil, que ele é o principal órgão, mas nós temos outras entidades, como a Serpro, a Caixa Econômica, o Serasa Experience, a Receita Federal, o CertSign, a Imprensa Oficial de São Paulo, a Autoridade Certificadora da Justiça, da Presidência da República e da Casa da Moeda. Então, essas são algumas das entidades certificadoras, e aí elas garantem que essa transação, né, essa troca de informação, ela seja validada, porque existem certificados e esses certificados são válidos, ou seja, eles garantem quem são os pares dentro da conexão. Então, as referências utilizadas nessa aula são a do Basta, Segurança de Computadores e Teste de Invasão, e a do Machado, Segurança de Informação, Princípios e Controle de Ameaça. Muito obrigado e bons estudos.